E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a mais um vídeo React. Eu sei que muitos de vocês querem a continuação dos vídeos da Guerra ao Tomismo. E podem ficar tranquilos que esses vídeos vão chegar por aqui. Eu também estou bem ansioso de revelar, de lançar o que eu tenho preparado. Mas assim, não vai ser tão diferente porque eu também quero trazer aqui para os Reacts reacts a influenciadores católicos, mesmo que não sejam abertamente tomistas, né? Pelo menos eu acho que é o caso do Victor Helios. Eu não conheço exatamente as posições dele em relação à escolástica, se ele se considera um tomista, ou seja lá o que for. Eu também eu confesso que eu não assisto, não acompanho tanto o canal dele. Eu tenho muitos inscritos aqui que gostam e que elogiam o trabalho, então pode ficar tranquilo, esse vídeo aqui não é uma guerra ao Victor Helios. Mas apenas para eu trazer, junto desse tema, do pensamento católico, trazer influencers católicos e tentar comentar, concordar, objetar algumas das coisas que eles trazem, E é claro que vai ser um prazer fazer isso com o Victor Helios, porque eu acho que é muito importante nós termos canais de lógica no Brasil, tá? O Victor sempre foi muito respeitoso comigo, acho que a gente já veio a conversar uma vez ou duas, acho que uma vez, pelo Instagram e, assim, foi uma conversa super amistosa. Já me fizeram perguntas sobre ele na caixinha do Instagram, discordei de algumas coisas, mas assim, muito respeitosamente, não tenho nada contra a pessoa dele. Mas então, como eu falei, não é nada pessoal, então bora lá. Muita gente queria que eu comentasse esse vídeo aqui dele falando sobre navalha de Ockham e tal, sobre psicologia. Então, vamos lá. Este vídeo é uma análise lógica. Qualquer opinião referente ao conteúdo do material analisado é irrelevante para seu propósito, com exceção dos pressupostos basilares de qualquer análise. Calma, muito interessante isso que ele falou aqui, Eu vou até voltar para vocês verem aqui na tela, eu sei que o Victor Helios, ele sempre, quando ele vai fazer esses vídeos, ele coloca essa observação, Atenção, este vídeo é uma análise lógica. Qualquer opinião referente ao conteúdo do material analisado é irrelevante para o seu propósito, com exceção dos pressupostos basilares de qualquer análise. Aqui eu precisaria comentar uma coisa, e eu tenho quase certeza de que o Victor está ciente disso, Que a gente tem uma lógica formal e uma lógica material. Eu, como eu disse, acompanho um pouco o trabalho dele, mas das coisas que eu já vi, ele comenta, pelo menos nos vídeos que eu vi, Ele comenta muito mais os aspectos da lógica formal. Ou seja, basicamente falando sobre silogismo, sobre, como eu posso dizer, sobre as partes do silogismo, sobre as falácias que podem acontecer quando você está fazendo algum tipo de raciocínio e falácias que comprometam, formalmente o silogismo. Existem falácias que são de outra ordem, mas eu vejo ele comentando principalmente isso e eu acredito que ele saiba que existe também uma parte da lógica material. Então eu tenho que até pensar aqui exatamente o que ele quer dizer nessa observação, Porque, assim, é só uma... Não quer dizer que seja isso, tá? Mas lendo dessa forma como está aqui, parece até uma tentativa de se eximir, o conteúdo das premissas é irrelevante, será para uma análise lógica? Será que é mais ou menos isso? Não sei, porque parece que ele está dizendo, olha, o conteúdo das coisas que as pessoas vão dizer lá não é tão relevante para a análise lógica que eu vou fazer aqui. Mas, novamente, isso seria tentar se limitar, talvez, a uma análise puramente de lógica formal, e eu desconfio de que ele não vai se limitar a isso. Eu acho que muito possivelmente ele vai adentrar assim no mérito do conteúdo das premissas, talvez não, Mas e talvez na própria parte da lógica material. Então assim, só para explicar um pouco para vocês, na lógica material, eu acho até curioso falar sobre isso porque é uma observação que o próprio Jacques Maritain faz quando foi publicado em língua inglesa qual que é o nome daquele... o curso, uma parte, na verdade, do curso do João de São Tomás. E justamente o trecho em que ele fala sobre a lógica material. Então publicaram um apêndice, toda a parte, só pegando essa parte da lógica material. E o Jacques Maritain fala, muitos teóricos hoje, muitos filósofos, assim, lógicos, pessoas que lidam com a lógica, acham estranha a ideia de haver uma lógica puramente material, uma lógica material, já que lógica parece quase um sinônimo de algo formal, lógica formal. E ele diz que, bem, mas você tem que ter, de fato, uma lógica material. João de São Tomás
mostra isso, né? Para quem não sabe, João de São Tomás é um teólogo, filósofo escolástico da tradição tomista, e ali muita gente, né, ficou com essa dúvida, né, quando eles lançaram isso: por que você vai lançar uma lógica material? Afinal de contas, do que ela trata? Bem, numa lógica material, você vai ver, por exemplo, os critérios de que uma premissa vai ter que, pelos quais uma premissa vai ter que passar para ela poder adquirir um status, né, de demonstração, para que o argumento possa conter, né, adquirir esse status de demonstração, para ser de fato um raciocínio adequado para tentar demonstrar aquilo que se propõe. Então, coisas que vão um pouco além de si, sei lá, daquelas regras de silogismos que eu inclusive ensino no meu curso, né? Aquelas regras, por exemplo, de que o argumento deve seguir a parte fraca das premissas, né? Não sei se vocês conhecem tecnicamente o que isso quer dizer, mas de fato a conclusão tem que seguir a parte fraca, a premissa fraca, na parte fraca dela, que enfim, acho que vocês devem conhecer, né? Se é a parte negativa, a parte restritiva. Então, esse tipo de regrinha que a gente aprende, né? A questão, por exemplo, da forma correta de utilizar uma dedução e uma indução, isso de fato a gente vê na lógica formal, mas ele adentra um pouco mais para, assim, no conteúdo da premissa, né, você está utilizando um método correto para adquirir um status de apodeticidade ou de qual tipo de certeza um argumento pode ter. Eu falo também sobre isso, né, naquele meu argumento, naquela minha analogia da porta lá dentro do meu curso. Eu acho que os meus alunos devem estar cientes do que eu estou falando. Mas, assim, eu vou dar só um critério de exemplo para vocês. É um manual que não é completo, tá, gente? É uma coisa realmente para quem está iniciando, mas muita gente conhece isso aqui. E é interessante para iniciantes, de fato, né? O curso de filosofia do Jolivet. Então, assim, se você abrir no índice, logo a primeira coisa que você vai ver aqui é o seguinte: você tem a lógica, né? O livro primeiro é a lógica, aí tem preliminares, aí primeira parte, lógica formal, né? A partir da página 27. E aí você vai passar um pouco, e a segunda parte, que é a partir da página 59, é a lógica material. E quais são os pontos que ele vê aqui? As condições da certeza, a verdade e o erro, os sofismas, o critério da certeza, do método em geral, noção de método de visão, a dúvida metódica, processos gerais de método, análise e síntese, ciências e as ciências, noção de ciência, classificação das ciências, os diferentes métodos, a diferença dos métodos, do método da matemática, métodos das ciências e da natureza, etc, etc. Ele vai falando aqui sobre algumas considerações, um pouco diferente, claro, da exposição, da ordem da exposição do João de São Tomás, que vai entrar, inclusive, na discussão do que é uma categoria em si mesma, né? E aí vai entrar em minúcias maiores. Mas só para mostrar que existe uma parte da lógica que, de fato, vai analisar ou vai se comprometer um pouco com o conteúdo das premissas, né? Não sei se o Victor vai considerar um conselho ou não, né? Mas talvez ele possa explicar melhor o que ele quer dizer com essa parte aqui. Mas não é de todo preciso, talvez. Eu vou colocar nesses termos, tá? Não é de todo preciso a gente dizer que o conteúdo... Como é que ele fala? Qualquer opinião referente ao conteúdo do material analisado é irrelevante para o seu propósito. Será que qualquer opinião referente ao conteúdo do material analisado, ou seja, da parte material, daquilo que é defendido, é irrelevante para o propósito do vídeo, já que é uma análise lógica? Bem, você poderia ter uma análise lógica dessa forma, né? Analisando se você tem uma definição adequada, se ela preenche os critérios de definição, entre outras coisas, como eu já mencionei, né? Aí fala com exceção dos pressupostos basilares de qualquer análise. Será que com essa asserção aqui no final já engloba o que a gente fala da lógica material? Mas é só até uma orientação para quem não sabe, né, aqui no meu canal, que me acompanha, que existe de fato uma lógica material. Então, bora continuar. É irrelevante para seu propósito, com exceção dos pressupostos basilares de qualquer análise. Perguntou: tem como comprovar a eficácia da psicanálise de forma científica? A gente precisa primeiro, antes de responder essa pergunta... Essa pergunta já assume, de certa forma, que a psicanálise não é científica, né? Definir o que ela está chamando de eficácia e o que ela está chamando de científica. Essa pergunta tem determinados pressupostos aí. Ela tá pressupondo que existe a psicanálise de um lado e existe a ciência do outro. É o que se chama em lógica de pergunta capciosa, né? Você faz uma pergunta que carrega os pressupostos opostos aos pressupostos do seu oponente. Então... Existe de fato perguntas capciosas. Talvez a pessoa tenha feito isso com essa intenção, eu não posso dizer agora. Mas será que quando a gente faz essa pergunta, se algo é científico, a gente está pressupondo que não é científico? Porque, sei lá, eu pensando como médico, né, eu poderia pensar assim: será que existe comprovação
dos métodos na reumatologia para o tratamento da artrite idiopática juvenil, será que a gente pode comprovar como a reumatologia faz hoje de forma científica? Eu poderia dizer que sim, e aí eu justificaria, porque usa esse método, enfim, eu iria explicar como funciona esse tipo de comprovação dentro da ciência que eu pratico profissionalmente, né, que é a medicina. Eu não acho, assim, eu acho que não, eu acho que a gente não está pressupondo aqui que não seja ciência, talvez é uma pergunta para uma pessoa que está analisando de fora, que talvez não tenha tanto contato com essa ciência, e suspenda momentaneamente o juízo, né, de saber se é ciência ou não, para perguntar para o especialista se a gente pode comprovar cientificamente. Né? Então eu acredito que dessa maneira você não está dizendo lá, ou não está pressupondo que não seja ciência. Então eu acho que eu estou discordando um pouco tanto do Victor quanto do psicanalista aqui. Eu tenho a psicanálise, que supostamente não seria científica, e eu tenho os métodos científicos de comprovação. E aí, o que ela está perguntando é que se eu poderia comprovar isso que ela está chamando de eficácia de um ponto de vista científico que supostamente seria totalmente alheio à psicanálise. Será? Eu acho que não também. Acho que a pessoa não dá pra ver só pela pergunta que ela tá pressupondo tudo isso, como eu falei. Então, para responder a pergunta, eu precisaria primeiro saber o que ela tá chamando de eficácia e o que ela tá chamando de científico. Concordo, aí tudo bem. Supondo, fazendo uma suposição aqui, do que ela tá chamando de eficácia e do que ela tá chamando de científico, sim. A própria experiência clínica de milhões, talvez, de psicanalistas serve como a comprovação científica da eficácia desse método. Então, acho que, segundo o método experimental, ele está dizendo que, não um método experimental, mas talvez um método indutivo, em geral, você consegue observar que, na maioria dos casos, a psicanálise funciona. Acho que nesse corte, eles vão falar sobre o navalha de Ockham, então eu achei interessante, selecionei aí pra gente assistir. Chegar a ela. Então, por exemplo, um sonho como esse, né? Pegando esse exemplo bem simples. O paciente sonha com cana e isso está relacionado ao desejo dele pela Ana. Quem vai contar essa história é o paciente, não é o psicanalista, não. Então, assim, de repente, esse paciente, no fim de uma sessão, ele tá lá falando do sonho dele. Não sei porque eu sonhei com essa cana. Aí o psicanalista vai falar, então, fala aí o que vem à sua cabeça a partir da cana. O que você pensa a partir disso? Eu penso tal coisa, e ele vai falando. Né? Daqui a pouco ele tá falando de coisa que aconteceu no dia dele, ele já até saiu do sonho. Né? Aí, de repente, no fim da sessão, ele comete um ato falho, ele... Falho, pra quem não sabe? Sim, um ato falho é qualquer tipo de errinho que a gente comete e que a psicanálise demonstrou, descobriu, evidenciou que não são aleatórios. Então, quer dizer, quando você trocou o nome da moça lá por Bianca, né? O equívoco pode ter sido provocado, sei lá, porque você estava desatento, porque você estava cansado, porque você estava pensando em outra coisa, mas o conteúdo, quer dizer, você trocou o nome dela por Bianca. Essa troca, a escolha do nome Bianca tem um significado. Só que, Sempre. Sempre. E o significado não necessariamente é sexual. Não necessariamente sexual. Essa ideia de que tudo é sexual também É uma espantada. Agora, por exemplo, só pra eu entender uma coisa aqui, Lucas, assim, ó. Vamos imaginar que, não é o caso, tô inventando um exemplo. Vamos imaginar que antes da gente sentar aqui e começar o programa, eu tava conversando no WhatsApp com uma pessoa chamada Bianca, que é minha paciente, que tá num estado muito grave, eu tô muito preocupado com ela. Uhum. Ou seja, né, até do ponto de vista de memória, era um nome que tava muito recente no meu pensamento aqui. Eu precisaria supor alguma coisa inconsciente? Eu não poderia pular essa instância pra explicar o que eu falei com a Bianca, porque eu tenho uma paciente chamada Bianca, que tá muito grave. Aí, tá vendo? Por que eu acho que a psicanálise é mais científica? Porque o que você tá dizendo é assim, vamos simplificar as coisas. Pra Mas explicar... a Navalha de Ockham, né? Que é isso? A Navalha de Ockham é de um filósofo. Então, o psicanalista, então, ele diz que a psicanálise, ela não busca simplificar a explicação, enquanto que a psicologia, defendida aqui pelo Dr. Napoli, não psicanalista, ela buscaria simplificar, ela buscaria uma explicação mais fácil para as coisas, né? Então, por o Jean Leonard, o psicanalista, isso seria uma evidência de que a psicanálise ela é superior e mais científica. Agora, para o Dr. Lucas Napoli, ele cita aqui a Navalha de Ockham, isso é justamente o oposto, uma evidência de que ela é menos científica. Agora a gente vai entender o porquê, ele vai explicar aí a Navalha de Ockham. Muito tempo atrás se diz assim, quando você tem duas explicações para o mesmo fenômeno, você deveria sempre escolher a mais simples, porque isso te torna mais operacional sobre o mundo. Esse negócio... Sobre a Navalha de Ockham, né? Então a ideia realmente é essa, né? De que entre duas explicações para o mesmo fenômeno, que são de início igualmente plausíveis, igualmente prováveis, igualmente boas, você deve optar pela mais simples. Né? Eu não sei... Não é isso. No caso aqui, primeiro, que o que o Victor fez foi um melhoramento do que o psicólogo da TCC falou, né? Ele falou que entre duas explicações, você escolhe sempre a mais simples. Aí o Victor fez um acréscimo que aí salva um pouco mais, né? Que é entre duas explicações
igualmente prováveis, aparentemente, inicialmente igualmente prováveis, você escolhe a mais simples. A primeira formulação está completamente equivocada, e a segunda, como o Victor falou, salva um pouco mais, mas ele vai complementar alguma coisa. Eu quero só ouvir o que ele vai dizer antes de continuar falando sobre a navalha de Ockham, tá? Então vamos lá. Não estudei muito a fundo essa questão da navalha de Ockham, mas ela me parece, a princípio, muito mais um critério de ordem prática do que de ordem epistemológica. E até do que de ordem lógica, por exemplo. Ou seja, o fato... É muito mais um critério de ordem prática, e aqui eu vou entender prática em um sentido metodológico, do que de ordem epistemológica e de ordem lógica. Mas em que sentido possível, por exemplo, a navalha de Ockham poderia ser um critério epistemológico? Lembrando, né? Epistemologia tratando sobre crenças, como que você justifica essas crenças. Uma explicação ser mais simples não garante que ela é mais científica, não garante que ela é melhor, não garante que ela é epistemologicamente mais segura, não garante que ela é logicamente mais rigorosa, ou seja, não garante nada. Só que por uma questão prática, uma explicação mais simples ela pode ser melhor. Ela é mais concisa, é mais fácil de lidar com ela e pronto, você opta pela explicação mais simples. Tá? Como eu disse, eu realmente não sou um especialista na navalha de Ockham, mas pelo menos uma análise mais superficial, eu tenho a impressão de que é realmente um critério de ordem prática acima de tudo. Gosta perigosíssimo. Não, aí tem alguns problemas aí que a gente tem que comentar, né? Não é bem isso, não. O que acontece é o seguinte, para começar lá atrás, aí a gente volta para a explicação do Victor, tá? Navalha de Ockham é uma coisa que, obviamente, Ockham utilizou, tá? A gente pode ver esse princípio que ele utiliza na sua obra em vários momentos, tanto na sua cosmologia, quanto tratando sobre alguns assuntos dentro das categorias. Mas assim, o que acontece? Esse princípio, se você for pegar os manuais em geral, as pessoas, os filósofos, os comentaristas vão dizer que você pode identificar até mesmo voltando lá para Aristóteles, voltando para a física, né? Comentando, por exemplo, na cosmologia pré-socrática, se você deveria preferir, né, discutindo as substâncias, né, infinitas, acho que quem que era? Anaxágoras, eu acho, em contraste com a teoria dos 4 ou 6 elementos de Empédocles, uma coisa assim. Aí ele vai dizer que vai preferir a do último, porque você deve preferir esse com menos do que ao infinito, né? Alguma coisa dessa natureza, depois vocês procuram. Tá na física de Aristóteles essa discussão entre Anaxágoras e Empédocles. Então, assim, isso foi se desenvolvendo em vários momentos, tá? Ockham também na escolástica não foi o primeiro a falar sobre isso. Você tem formulações de Duns Scott, utilizando esse critério da economia. Você tem formulações do próprio Tomás de Aquino. Acho que Boaventura também utilizou algo parecido. Você pode recuar até antes, tá? Eles vão falar também de Eudes, que eu tenho até uns manuais aqui franciscanos que falam sobre isso. Depois eu posso até pegar para ler alguns trechos para vocês. Mas assim, você pode... Assim, na escolástica, de forma geral, muita gente utilizou. Era Eudes Rigaldi, né? Eudes Rigaldi, que alguns reputam como o primeiro na escolástica a ter utilizado isso. Mas assim, é um critério que muita gente utilizou, tá? Não foi propriamente de Ockham, mas Ockham de fato utilizou e de maneira muito interessante. E se popularizou, né, por causa disso. Mas não é um critério de dizer você escolhe o mais simples por mais simples, ou como o Victor falou, como vai ficar mais conciso, é mais fácil de utilizar e tal. Não é esse o critério, não é essa a justificativa, né? Atualmente, a literatura... Não é bem atualmente, né? Já faz um tempo, a literatura especializada em Ockham, de fato, considera como um princípio mais metodológico do que um princípio metafísico em si. Você vai ver autores discordando, dizendo que é de fato um princípio ontológico metafísico, de preferência por isso do simples, mas vou já explicar em que sentido você vai preferir esse simples, tá? Não é porque é mais fácil de lidar, fica mais conciso, não é bem por isso não. Mas basicamente você vai ver essa mudança, né, de atualmente, por alguns estudos filológicos, né, do texto de Ockham, você entender que é mais um estudo de ordem metodológica e que você pode aplicar também a metafísica, porque afinal de contas a metafísica pressupõe uma metodologia, você pode utilizar esse critério de forma geral nas ciências, né? Alguns propõem isso, alguns
franciscanos comentam sobre isso também recentemente, né, na contemporaneidade. Mas o ponto é que Ockham, de fato, utilizou esse critério dentro de questões metafísicas, por assim dizer. Então, eu vou pegar um exemplo aqui para ficar mais claro, né? Digamos que você esteja comparando ou esteja estudando as categorias. Você está utilizando e comparando as categorias. E aí você tem uma lista de 10 categorias e você começa a analisar, né? O que são as categorias, por exemplo, de Aristóteles? Substância, qualidade, quantidade, relação, quando, onde, paixão, ação. Ou seja, vocês conhecem as 10 categorias, né? A primeira coisa que eu falei aqui no canal foi sobre as 10 categorias. E aqui que o Ockham vai fazer? Olha, será que de fato as 10 categorias são 10 categorias distintas uma das outras? Ou alguma delas podem ser redutíveis a uma categoria mais geral? Porque se for redutível a uma categoria mais geral, não há por que você manter uma categoria ali sobrando, entendeu? Ela vai ser uma categoria inútil. Você vai estar desdobrando uma mesma categoria, sendo que, na verdade, aquilo que você está fazendo nessa distinção, na verdade, não existe. É uma distinção falsa. Então, por amor à verdade, você não pode utilizar de uma falsa distinção, sei lá, você não pode ficar tentando distinguir uma coisa que é ela mesma, entendeu? Pelo menos dentro desse tipo de distinção, né? Dizendo que é uma entre res e res, coisa e coisa, né? Se é a mesma coisa, então é a mesma coisa. Ou até mesmo distinção de razão. Você não pode, mesmo que seja uma distinção de razão, né? Você está distinguindo, mas é o mesmo conceito, digamos. É o mesmo conceito, então por que você está usando palavras diferentes? Ockham chegou a essa conclusão. Da lista de 10, ele passou a navalha em várias delas e achou que tudo era redutível ou à substância ou à qualidade. Então, assim, é nesse sentido que você utiliza a navalha de Ockham, entende? Não é como se você pega duas teorias rivais, vamos pegar em um âmbito mais prático, né? Não prático no sentido moral, ético, mas prático no sentido do dia a dia, né? Da praticidade. Da praticidade empírica do dia a dia, né? Você está investigando a morte de alguém. E tem uma teoria que fala sobre ser o garçom da casa, né? Pegar esses de história antiga, né? De morte e assassinato. Então, tem a teoria do garçom e tem a teoria de que, na verdade, era uma ex dele, de 10 anos atrás, que teria contratado uma pessoa para envenenar, que se infiltrou dentro da casa e que aí tal cooperou com o garçom para matar e tal. Então, assim, se você for comparar as duas, parece que a do garçom, sem levar em conta todo esse outro aspecto, né, de conjectura, é mais simples. Então, você vai preferir a do garçom. Mas você não é assim, é mais simples, então você vai adotar. Não é isso que a navalha de Ockham diz. Se você tem, de fato, duas coisas com o mesmo poder explicativo, pensa só, tem o mesmo poder explicativo, mas você está enxergando mais elementos em um do que em outra, então, pera lá, pode ser que algum desses elementos que você considerou sejam redutíveis a outros elementos, ou então que alguma coisa no seu corpo explicativo aí da teoria não está fazendo sentido, entende? Porque algo de poder explicativo vai conseguir equacionar bem todos os elementos. Então, como que tendo o mesmo poder explicativo, você vai contabilizar mais elementos em um e não em outro? Sabe? Existe aqui uma incompatibilidade, uma inconsistência, até uma incoerência, eu poderia dizer. Entende? Então é nisso que Ockham está falando. E ele aplicou isso a várias outras coisas. Depois a gente pode comentar outros exemplos, tá? Mas bora continuar. Sabe por quê? Qual que é a explicação mais fácil? Não, é mais fácil. Não, é a mais simples. dentro A mais simples. da Qual que é a mais plausibilidade. simples de explicar? É a explicação da Terra plana ou a explicação da Terra redonda? Qual que é a mais simples? É a Terra plana. Porque se eu olho, né, no horizonte, eu não vejo uma Terra Então, redonda. mas aí, peraí, calma aí. Explicar a Terra redonda, Então, mas eu preciso recorrer a uma... Aqui, essa objeção do psicanalista, eu já não sei se procede. Claro, o que é simples, o que é complexo, precisa ficar bem definido para a gente ter um critério seguro de discernimento. E o que significa simples e complexo, de forma geral, tá? Principalmente quando se trata de uma explicação. Simples é o que você precisa trazer menos elementos para explicar. Você precisa introduzir menos conceitos novos, menos noções, precisa ter menos pressupostos, esse tipo de coisa. Simplicidade, quando a gente fala, por exemplo, em metafísica e ontologia, simples é aquele corpo, aquele ente que tem menos partes, ou então que não tem partes. E complexo é aquilo que tem partes. Em relação à explicação, é a coisa que é mais enxuta, mais concisa, envolve menos partes, menos segmentações e assim por diante. E de fato isso não pode ser confundido com aquilo que é mais fácil, necessariamente. Além disso, tem um fator adicional, que é o que eu disse, que
A navalha de Ockham, ela serve diante de duas explicações que são igualmente relevantes, igualmente boas, igualmente prováveis num primeiro ponto de vista. Não serve para duas explicações em geral, certo? Por exemplo, uma explicação que tem premissas falsas, que parte de dados falsos. Para isso não serve a navalha de Ockham. Naturalmente, se você tem uma explicação que é mais complexa, mas parte de dados verdadeiros, e uma mais simples que parte de dados falsos, é óbvio que a navalha de Ockham não vai dizer que a gente deve preferir a explicação mais simples nesse caso. Ela está comparando apenas explicações que partem de uma mesma segurança epistêmica. Série de Não, então, elementos. mas aí é a diferença entre a explicação fácil e a explicação simples. Eu teria coisas para comentar sobre o que ele falou aqui, mas bora avançar que eu quero ver a explicação dos psicólogos aqui, pra gente ver o que eles vão dizer. Aí eu comento tudo de uma vez. A explicação fácil é tipo, por que o céu é azul? Porque Deus é homem, entendeu? Aí isso é uma explicação fácil, né? Agora, a explicação simples é aquela que é coerente, plausível, lógica, empírica e que requer o menor uso de ferramentas. É mais ou menos assim, qual é a maneira mais simples de botar um prego na parede? É usando um martelo ou é pegando o leme e martelando o prego com o leme? Não, o jeito mais simples usando um martelo. Não é que vale qualquer explicação besta. Essa analogia eu não acho uma boa analogia, porque você encontrar um melhor método para fazer uma coisa e encontrar uma melhor explicação, são coisas bem diferentes. Então é uma analogia que eu acho que traz mais confusão do que esclarece alguma coisa. Não, mas assim, o Victor, no caso, o método aqui seria a explicação, né? Ou seria a explicação de como, pelo menos a explicação de como seria mais fácil pregar o prego, né? Mas enfim, o ponto aqui, gente, o ponto aqui não é nem esse. O ponto aqui é o seguinte, é que, primeiro, esse psicólogo da TCC está dizendo que o simples é sempre uma coisa baseada em evidência, ou uma coisa baseada em, sei lá, em um bom raciocínio. E não necessariamente. Você tem explicações simples que de fato estão equivocadas, tá? De fato estão equivocadas. Então, não é nem uma coisa nem outra aqui. De fato, o que o Victor falou concernente à questão de simples é o que é composto de menos partes, isso é correto. Tá? A simplicidade quer dizer isso, é exatamente isso, né? Você tem uma coisa menos composta. Então, o simples está em oposição aqui, né? É a contraparte do composto. E você pode ter uma boa explicação simples e uma explicação boa complexa. Entendeu? Você pode ter, de fato, uma explicação que é boa e é simples e uma explicação boa que é complexa. Depende do fenômeno que você está avaliando, depende do âmbito que está sendo explorado aqui. Tá bom? Então, você tem, por exemplo... Eu ia falar de outros exemplos, né, que Ockham falou. Por exemplo, Ockham, eu acho que ele tem algumas objeções quanto a Deus ter ideias, assim, no sentido de que tem Deus e aí ele planeja, ele tem uma ideia que é como ele vê o antes e na hora da execução ele então executa conforme essa ideia, né? Ele pensa que a ideia como um intermediário é uma coisa descartável para o processo explicativo, né? Mas perceba então que você está mostrando que existe uma maneira de você explicar que é mais simples. E por que ela deve ser preferível? Porque você vê no corpo explicativo, na própria descrição do fenômeno, que aquilo lá é redutível a uma etapa ou que não faz sentido dentro daquilo que está sendo analisado do fenômeno, né? E que pode ser, portanto, ser descartado. Se pode ser descartado, por que você vai manter dentro da teoria, dentro da explicação? Não faz sentido, de fato. Né? Só faz sentido você manter algo, a complexidade de algo, se aquilo é totalmente necessário para o funcionamento da teoria, para que ela possa se valer, né? Para que ela possa alcançar credibilidade, de fato, né? Para que ela realmente faça sentido. Tá bom? Então é nesse sentido. Então, se você está comparando, sei lá, eu como médico vou e comparo, por exemplo, duas hipóteses de qual o mecanismo que uma determinada substância faz no nível bioquímico para que determinado efeito aconteça dentro de uma bactéria e a bactéria morra, por exemplo, né? Então, sei lá, uma teoria diz que aquela substância atua em um receptor tal que faz a bactéria morrer e a outra teoria diz que atua em outro receptor, né? E você tem uma quantidade de estruturas, né, computacionadas que são iguais, né, de elementos iguais. A navalha de Ockham não vai dizer aqui qual você vai preferir. Aí você diga que tenha uma dessas substâncias, né, envolve mais elementos, mais receptores. A navalha de Ockham também não vai dizer para você preferir a que tem menos, tá?
Porque, novamente, a gente está falando de um critério metodológico, ou que alguns poderiam também considerar como um princípio metafísico-ontológico, como alguns no passado diziam, e que eu acho também válido, tá? Eu acho que a navalha de Ockham em si mesma, como princípio, a parte do uso de Ockham é um princípio metafísico-ontológico, tá? Então, assim, ela não vai dizer, nesse caso do estudo bacteriano que eu estou dizendo, que você vai preferir o elemento, a teoria com menos elementos aqui, com menos partes, tá? Porque, novamente, você teria que estar partindo de um mesmo ponto de vista, avaliando coisas que seriam, né, elementos que seriam descartáveis ou não. Se mostrar, né, por várias evidências e vários fatores nessa teoria mais complexa que uma parte é descartável, você descarta a parte descartável. Então perceba que a teoria, a navalha de Ockham está pegando principalmente, comparando duas teorias, avaliando a mesma teoria sob dois pontos de vista, tomando elementos necessários ou elementos necessários mais os descartáveis. E dizendo que você tem que ficar com a parte da mesma teoria que trabalha apenas com os elementos necessários. É isso que ela está dizendo, em última análise. Entende? É muito difícil, só pela análise da navalha de Ockham, você analisar duas teorias completamente diferentes, como essas que eu falei, né, dos receptores da bactéria. Tá? Porque ela não tem o poder de dizer, de fato, qual você vai preferir. Entende? Não tem. Agora, ela tem um poder muito maior quando você compara, de fato. Pega essa que tem elementos mais complexos. E bora tentar ver se a gente consegue descartar, na teoria, algum desses receptores, alguma dessas etapas bioquímicas. Se conseguiu descartar, não tem que permanecer de fato. Né? Não tem que permanecer de fato. Entende? Mas, novamente, o critério, ele, para mim, também é metafísico, e por isso que Ockham conseguiu aplicar a essa questão das próprias categorias, reduzir todas as categorias à substância e à qualidade. É mais nesse sentido que a gente usa a navalha de Ockham, tá, gente? Não sei se ficou claro, eu tô com sono também, não sei se tá ficando, enfim, compreensível o meu discurso, né? Mas bora lá. Entendeu? Pois é, mas eu acho isso muito perigoso. Eu acho que tem uma coisa que aconteceu aqui, até no podcast do Vilela, que ilustra... Eu também concordo, né, com o psicanalista. Eu acho que é um instrumento que talvez possa ser ajudado, ele possa ajudar, né, melhor dizendo, a ciência, às vezes, decisões científicas, como eu disse, fundamentalmente por razões práticas. Só que eu também acho que ele é um critério um pouco perigoso, escorregadio, principalmente quando ele é mal usado, porque, de fato, o fato de algo ser mais simples não traz garantia nenhuma de que é melhor. De fato, não parece existir nenhum impeditivo ontológico para que uma explicação mais complexa seja menos provável ou menos certa. Né? Por que não uma explicação mais complexa não pode ser a verdadeira? Então, mas Ockham nunca se opôs a isso, gente, tá? Então, Victor, só uma coisa, o princípio de Ockham, aqui da navalha de Ockham, nunca é uma coisa escorregadia, perigosa, nunca, tá? Porque não se está dizendo que toda explicação mais simples é melhor, ou que explicações complexas não são boas, tá? Novamente, a gente está falando se dentro de uma teoria você consegue deixá-la menos complexa porque alguma parte é redutível à outra, porque não faz sentido, porque não se adequa, porque, enfim, por diversos fatores ela é problemática, você descarta e fica com a versão mais simples da mesma teoria, entendeu? É geralmente assim que a gente aplica a navalha de Ockham. Então, não tem a ver com ele de Ockham ter postulado, ou de alguma maneira a navalha de Ockham implicar que algo complexo não possa, sei lá, ter um bom poder explicativo, ou que o algo mais simples tem uma preferência natural ao algo mais complexo. É só por esse ponto de vista que eu falei, tá bom? Então, realmente, eu noto que existe sim um aspecto escorregadio na navalha de Ockham. Ela é um critério um pouco perigoso para ser usado. Isso. Naquela discussão sobre, não sei se você assistiu, sobre design inteligente, né, e teoria da seleção natural. Assim, eu via uma dificuldade muito grande por parte daqueles que defendiam a teoria da seleção natural, porque ela era mais complexa de ser explicada do que a teoria do design inteligente. A teoria do design inteligente é muito mais simples. Por que que... Mas, de novo, é a simplicidade com base em dados, em plausibilidade, em conhecimento prévio. Pois é, mas a simplicidade e a facilidade, diferenciar uma da outra, pode ser bem complicado. Certo, talvez seja difícil fazer essa distinção. Então, né, gente, eu já tinha falado um pouco sobre isso, mas assim, só para pegar aqui mais ou menos como que é a versão que Ockham fala, como eu falei, sabe, existem muitas versões desse princípio da economia,
Mas a versão de Ockham é basicamente você, assim, como alguns escrevem, né? Não se deve multiplicar os entes sem necessidade. É assim que muitas versões falam, né? E de fato, você não multiplica entes sem necessidade. É tão somente isso que o princípio diz, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma outra formulação. Estou fazendo uma tradução livre aqui do latim, tá? Pegando alguns manuais franciscanos que eu tenho aqui. Vamos ver. A pluralidade não deve ser colocada sem necessidade. Como alguns colocam aqui, né? Fazendo uma tradução livre do latim. Então, como eu falei, esse princípio está correto. Em qualquer sentido, você não multiplica entes sem necessidade. Tá bom? Não é assim que a gente faz. Para qualquer coisa. Se você está vendo duas teorias e uma delas multiplica entes sem necessidade, você descarta. Não precisa descartar a teoria de vez, mas pega essa versão da teoria e limpa, enxuga para apenas os elementos que são necessários, entendeu? Isso é uma coisa que deve ser aceita. Navalha de Ockham não é escorregadia, não é perigosa em nenhum sentido, entendeu? Aí tá, se você tem duas teorias totalmente enxutas, tá? Totalmente enxutas, e elas estão trabalhando apenas com aquilo que realmente é necessário, aí você pode começar a compará-las, mas utilizando outras coisas além da navalha de Ockham, né? Testando a consistência delas em si mesmas, vendo outros princípios de ordem metafísica também, se a gente está falando de algo metafísico, e por aí vai. Aí eu realmente não sei. Disso, eu não acho que a gente deveria adotar esse critério em se tratando da subjetividade, porque eu acho que a subjetividade humana ela é muito complexa. Então, ela é muito... E aqui ele traz um ponto que é relevante também, né? De fato, se o objeto exige uma explicação complexa, né? Parece que a navalha de Ockham se inverte, né? Então a explicação mais simples vai ser menos provável porque você está tentando simplificar o que é complexo, certo? Então vejam como realmente é uma questão que não é tão fácil quanto pode parecer. Complexo, isso acho que a gente tem em comum. A minha questão, Lucas, é quando você diz assim... a psicanálise é mais científica por conta dessa complexidade. A gente sabe que a subjetividade é altamente complexa, acho que não vai ter nenhum psicólogo de nenhuma abordagem que vai discordar disso. O que eu acho que vai haver discordância é o quanto dessa complexidade não é uma criação, não é uma invenção. Perfeito, né? Então, uma base epistêmica da navalha de Ockham seria justamente esse é o fundamento, né? Ou seja, a ideia de que a explicação ela não pode complexificar mais o próprio fenômeno, né? O próprio fato. Então, por vezes, as explicações são complexas não pela complexidade do objeto, mas pela complexificação da própria explicação. E, portanto, você tem uma criação ali humana, onde não há essa correspondência com o objeto. Por isso que eu acho muito mais fácil você usar critérios objetivos, né? De observação mesmo, do que serve para explicar melhor, que é você ficar usando esses critérios extrínsecos do tipo, essa explicação é mais simples do que outra. Eu acho que em poucos casos a navalha de Ockham vai ser um instrumento realmente útil para você decidir uma questão. Na maioria das vezes, provavelmente você observar o que explica melhor a coisa vai ser mais útil do que a navalha de Ockham. Sim. Novamente, né? Parece que está havendo uma confusão muito grande aqui de todo mundo, né? Do Victor Elios, dos participantes aí do podcast, tá? A navalha de Ockham não quer dizer isso que eles estão dizendo, tá? Definitivamente não quer dizer isso. O Ockham nunca se propôs, né? Agora que a gente está tentando justamente fazer justiça aos nominalistas, né? Como eu falei, como eu vou comentar em outros vídeos, eu não sei qual vai sair primeiro, mas, enfim, nominalismo não é um palavrão, tá? Não é... Até mesmo dentro do catolicismo, os nominalistas são uma escola reconhecida pelo catolicismo com direito de residência, ou seja, tanto quanto o tomismo, quanto o escotismo ou qualquer outra escola podem atuar livremente, tá? Claro, não negando os dogmas de fé, etc, etc e tal, podem sim entrar dentro do debate. Você teve escolásticos fenomenais, tá? Que eram nominalistas, inclusive o Arriaga, que a gente comenta, o Oviedo, Hurtado, então... Pessoas assim do mais alto gabarito eram nominalistas e influenciaram bastante o debate na teologia, na filosofia, enfim, não só dentro do catolicismo, mas de todos os outros, né, em todos os outros que foram influenciados por eles. Mas enfim, é só para mostrar que nenhum deles, nem Ockham, se propõe a... Né, não coloquem, por favor, na conta dos nominalistas isso, tá bom? De dizer a navalha de Ockham diz que você tem que sempre preferir em qualquer circunstância uma coisa mais simples, tá? Simplesmente por ser mais simples. Não, definitivamente não é isso. É de fato algo parecido mais pro que o Victor falou agora no final, né? Apesar de ainda ter ficado um pouco
esquisito, mas sim, é isso, né? De você não multiplicar, não complexificar algo que é simples em si mesmo. Entende? Você não multiplica entes à toa. Esse é o ponto da navalha de Oca. Não multipliquem entes à toa. E naquele debate lá que eles mencionam sobre criacionismo, evolucionismo, né? Eu já dei a minha opinião sobre isso aqui. Eu acho que de fato existe um problema ali muito grave nos criacionistas. Eu acho que nos evolucionistas também, por desconhecerem um pouco de filosofia da ciência e até mesmo alguma das posições que eles dizem defender. Mas o ponto quando você pega em qualquer tipo de teoria, seja criacionista, seja evolucionista, algo que pode ser enxugado, você prefere a versão daquela teoria mais enxuta, tá bom? Você só trabalha com aquilo que é necessário, com o que é mais necessário. Se existe algo descartável, não tem por que estar lá dentro. Existe algum erro na sua própria teoria se você está vendo uma coisa, está fazendo uma divisão de uma coisa que não está dividida. Tá? Você está multiplicando algo que na verdade não é múltiplo, é uno, tá bom? Então é tão somente isso que a navalha de Ockham propõe. Tá bom, gente? Acho que ficou claro pelos exemplos que eu dei. Qualquer coisa, coloquem aqui nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo. Novamente, eu acho muito provável, né, que o Victor receba este meu react aqui, porque aliás, talvez quase todos, né, da minha audiência devem assistir ao canal dele. Isso não é um ataque frontal, não é um ataque pessoal. O Victor sempre me tratou de forma muito educada e até quando a gente conversou lá no Instagram, quando ele me procurou para falar de um assunto, eu tentei ajudar da melhor maneira possível, ele foi sempre muito cordial. E eu acho que o canal, não um canal que divulga lógica, tem o seu lugar e também deve ser, né, assim, deve ser até mais, deve ser mais apoiado, né? Que de fato lógica é uma coisa, como eu falei, que não está muito em alta, né, no Brasil, tá bom? Mas, afora isso, bora ver se vocês quiserem que eu reaja a outro conteúdo do Victor, me avisem aqui nos comentários, diga do que você gostou, do que não gostou, relevem qualquer explicação confusa minha, eu tô com sono, mas obrigado por terem ficado comigo até aqui e um forte abraço para todo mundo, tá bom? Até mais, tchau, tchau.